Olá, eu sou o professor Augusto. Estou aqui para o nosso último vídeo do projeto Múltiplas Inteligências. Nesse projeto, nós acompanhamos, através da teoria do Gardner, como as múltiplas inteligências podem ser favorecidas, como que elas se relacionam com as questões profissionais e com a vida em sociedade. Para nós finalizarmos esse projeto, nós precisamos fazer algumas reflexões pensando sobre alguns pontos específicos. Para nossa reflexão hoje, eu vou trazer um texto do Paulo Freire, que eu conheci através da professora Marluce Paraíso. Vou ler para vocês o texto. Ele fala assim: narra-se que, num largo rio de difícil travessia, havia um barqueiro que atravessava as pessoas de um lado para o outro. Em uma das viagens, iam um advogado e uma professora. Como quem gosta de falar e com ar altivo, o advogado pergunta ao barqueiro: companheiro, você entende de leis? Não, responde o barqueiro. E o advogado, compadecido, acrescenta: é pena, você perdeu metade de sua vida. A professora, então, muito social, adentra na conversa. Seu barqueiro, você sabe ler e escrever? Também não, responde. Que pena, condói-se a mestra. Você perdeu metade de sua vida. Nisso, uma onda muito forte vira o barco. O canoeiro, preocupado, pergunta: vocês dois sabem nadar? Não, respondem eles rapidamente em conjunto. Então é pena, concluiu o barqueiro. Vocês dois perderam toda a sua vida. Esse texto do Paulo Freire, ele vai nos mostrar que não existe um saber único. Existem diferentes formas de saber. Existem diferentes formas de entender o mundo, de pensar o mundo, de refletir sobre a existência. E vai de encontro às nossas múltiplas inteligências. E aí, nós precisamos entender o quê? Que a nossa vida não se resume em questões acadêmicas, elas não se resumem em se destacar em uma inteligência. Nossa vida é muito mais do que isso. Uma pessoa que tem determinada inteligência em destaque, ela não é mais ou menos importante do que outra pessoa que se destacou em outra inteligência. E mesmo as pessoas as quais a gente não percebe quais são as inteligências, elas também são importantes. E aí, mais do que inteligência, nós precisamos nos esforçar. Não nos basta ser inteligentes. Nós temos que nos esforçar diante do mundo. Se uma coisa é difícil para a gente e nós não nos esforçamos, nós não vamos superar essa coisa. A vida é feita de esforços. Quem não se esforça não vai conseguir progredir dentro da vida. E como eu falei para vocês lá no início dos nossos vídeos, as inteligências, elas são favorecidas por situações e conforme você se adentra nelas, elas favorecem o desenvolvimento da pessoa. Então, se eu tenho inteligência matemática, eu tenho que fazer coisas matemáticas para que a matemática em mim se favoreça. É uma troca. Você não vem pronto com aquele conhecimento e vai se dar bem em tudo. Não é assim que funciona. Você não pode pensar, eu tenho inteligência matemática, eu vou me sair bem em tudo que envolve questões matemáticas e só preciso disso. Não é assim. A vida não é feita de resumos. Ela é muito mais ampla, ela envolve muito mais questões. E aí, quando você pensa em esforço, você consegue ir para além das inteligências. É o próximo passo. Você sabe que existem as inteligências, você sabe que existe uma teoria sobre elas, você sabe que ela tem as suas características, as suas regras, mas e aí quando você pensa em esforço, você vai descobrir que você pode
atingir muito mais. Quando você se empenha, você se esforça, você inclusive pode se destacar dentro de todas as inteligências. Por exemplo, a gente tem esse pensamento muito de coisas matemáticas, coisas de linguagem, separa um pouco das coisas artísticas, separa um pouco das coisas biológicas, e a gente acha que é tudo separado e que a gente tem que escolher uma dessas áreas e viver por ela. Eu não sou muito assim. Eu gosto de matemática, eu gosto de português, eu gosto de literatura, eu gosto de arte, eu gosto de ciências. Então eu posso me esforçar para aprender um pouco de cada uma dessas áreas. Eu não preciso escolher, não preciso resumir, porque resumir, de certa forma, é diminuir as nossas possibilidades. E aí até ano passado, eu não pintava, por exemplo. Então eu poderia dizer, eu não tenho inteligência para isso, eu não posso fazer isso. Mas então eu me esforcei dentro da arte, fui conhecer a história da arte, fui conhecer os artistas, e através do meu esforço, eu desenvolvi a capacidade que eu tenho hoje para fazer as pinturas. Até bem pouco tempo atrás, eu não me dava bem com o inglês. Hoje, eu já me desenvolvi, eu estudei muito para conseguir propor atividades em inglês hoje. Então, a inteligência, ela é uma base, ela nos mostra possibilidades, mas é o nosso esforço que vai determinar até onde a gente pode chegar. Então, eu encerro o projeto das múltiplas inteligências e deixo para vocês as reflexões que aconteceram através dos vídeos e esse pensamento de que não basta ser inteligente, é preciso esforçar-se para chegar nos lugares e atingir os objetivos. Encerro o vídeo por hoje e aguardo vocês em projetos futuros. Tchau, tchau.